achava que já tinha visto de tudo no K-pop? Caçadores de demônios, então não? Acontece que existem cenas deletadas que nos deixaram com mais dúvidas do que lição de matemática, e não são qualquer cena de preenchimento. Não estamos falando de momentos que poderiam ter mudado a história completamente, nos dado mais emoções ou, no mínimo, nos presenteado com um bom meme. Tivemos desde a adoção de animais mágicos, roupas que parecem ter saído direto do Pinterest e várias joias que perdemos. Então hoje vamos falar dessas cenas que não chegaram às telas, mas que, teriam sido incríveis. Número 1, sim, eles conseguiram um lar. Em uma cena deletada, podíamos ver as Huntrix adotando os espíritos animais de Jinwoo, e é bom que isso vire canon mesmo, porque tem uma pequena referência de que essa adoção realmente aconteceu. Fora das telas, no final do filme, vemos o tigre e o corvo de Jinwoo olhando para as Huntrix como se tivessem alguma ligação com elas. E isso faz muito mais sentido, já que Zoe está usando um suéter com o rosto do tigre azul, então por que ela teria o moletom do tigre separado? Se esperarmos até os créditos finais, podemos ver que o corvo está com elas interagindo como se já fosse o mascote delas. Mas quando e como isso aconteceu, não sabemos e possivelmente nunca vamos saber jamais. Número 2, e vamos ter em coreano, disseram, ou o equivalente em coreano. Lá é super comum que os idols participem de diferentes programas de competição, e temos de todos os tipos e estilos. Em Caçadores de Demônios não é diferente. Foi planejada uma cena onde as protagonistas competiam contra os Sadia Boys e provavelmente contra outro grupo de idols em um programa tipo Idol Survival. Havia desafios de música e dança, mas sim ou não? Teria sido incrível vê-los em um ambiente mais casual, teria sido cheio de energia e piadas, com as protagonistas passando por diferentes desafios. Mas, e o que aconteceu com essa cena? Ela foi realmente descartada. E no lugar disso nos deram uma cena das protagonistas comendo, o que tudo bem, mas quantas vezes vimos elas comerem durante todo o filme? Literalmente, elas não pararam. Número 3. Todos ficamos arrasados com o sacrifício de Jinwoo, mas, bem amigos, segundo os animadores, Jinwoo sempre esteve destinado a morrer, ou pelo menos a desaparecer. E é que uma das cenas cortadas mostrava outra forma de Jinwoo ir embora. Nessa, ele só entregaria seu chapéu para Rumi e sumiria, deixando todos cheios de dúvidas, sem saber o que aconteceu com ele. Mas a ideia dessa cena era justamente deixar essa dúvida para uma possível continuação. Trazer Jinwoo de volta. Embora, se pensarmos bem, Jinwoo realmente precisa voltar, pois não faria sentido colocar outro apaixonado pela Rumi. Eles se conectaram de verdade. Número 4. Os looks. Muitos dos looks são icônicos, pura moda de qualidade, ainda mais se estamos falando de idols. E não é só a roupa, também o cuidado com a pele. Os rostos dos coreanos não se mantêm perfeitos. Assim, porque realmente estava planejado que haveria uma cena em que Rumi experimentava muitos conjuntos até escolher um, e no final só tivemos uma pequena parte do que estava planejado. Havia muitos designs e figurinos planejados para mostrar no filme. Havia muitos conjuntos modernos e muito estilosos, feitos pelos designers, que na maioria pareciam saídos do Pinterest. Cada um dos figurinos mostrava a personalidade de cada uma das integrantes, até mesmo seu estilo de luta. Mas no final não tivemos nada disso e tudo foi substituído por cenas das 3 protagonistas comendo. Ah, sim, mais uma vez, mas eu acho que facilmente poderiam fazer alguns curtas das protagonistas experimentando roupas novas. Aqui a pergunta é, você assistiria? Bom, eu sim, mas por que preciso atualizar meu 5º guarda-roupa? O pai da Rumi ia aparecer, estava planejado que o pai da Rumi aparecesse, nem que fosse em forma de lembranças ou pelo menos em fotos. Algo que não aparece no filme todo. O curioso é que alguns ilustradores mudaram. Confirmaram que realmente estava planejado que ele aparecesse e que seria uma cena muito emocionante, onde a Rumi lembrava do pai, mas no final acabou sendo completamente descartada. E claro, eles a eliminaram. E por quê? Não sabemos. Sem dúvida, é um dos maiores mistérios e provavelmente exista um design do pai por aí, perdido nas anotações dos ilustradores. Por enquanto, eu digo que o pai dele se parece mais com Psy, já que a teoria mais popular sobre o pai dele é que com certeza ele é mais forte que Guima. E quem melhor do que o criador do Gangnam Style?
Poderia ser um demônio com outros planos? Ou só mais um humano transformado como os demais? Embora muitos esperem que a reviravolta na trama seja que Guima é o pai de Rumi, e isso soa ainda mais louco do que a minha teoria do Psy número 6. E se tínhamos o pai? Onde está a mãe? Embora não tenham dado muita atenção a isso, ela é muito importante. E é que íamos ter a aparição da mãe da Rumi, mas por algum motivo eles a eliminaram. E teríamos uma das cenas mais importantes do filme, depois de revelar o pequeno detalhe de que Rumi é meio demônio. Ela correria sem rumo, e antes de confrontar Selene, ela encontraria o túmulo da mãe dela. Mas isso não seria tão iluminado como é no filme, e sim mais escuro e sujo, com uma energia muito forte. Rumi ficaria paralisada porque não sabe o que está acontecendo. O que aconteceu com a minha mãe? Ela veria Rumi? Porque ela tem uma energia demoníaca. Será que fizeram um feitiço nela? E Rumi é afetada por todo esse lado sombrio? O passado da família dela a persegue. Ou bem, isso teria acontecido se essa cena existisse? Embora existam teorias que dizem que Selene matou a mãe de Rumi, mas não há muitas provas disso. Além disso, também se comenta que Selene provocou a morte do Diabo Pai. Só imaginem por um momento. A cena é como um capítulo de A Rosa de Guadalupe, onde a melhor amiga mata a outra por inveja, ou porque não gostava do namorado dela. Depois, ela cuida da filha da amiga por achar que exagerou. Anos depois, a filha percebe isso, e o espírito da mãe revela a verdade. Seria uma ótima continuação. Número 7. As cenas de beijo com Rumi. A vida é injusta, pois nos tiraram todas as cenas de beijo entre Rumi e Jinu. Todos esperávamos ver esses dois se beijando de verdade. O filme dá muitas pistas sobre isso. E só nos deixaram animados com o romance deles e no final nos deixaram na mão. A primeira teria sido de Rumi e Jinu indo a um aquário, e lá teriam sua conversa de namorados, e no final acabariam juntando os lábios. Pois cortaram muitas dessas cenas, até a própria diretora Maggie Kang admitiu que são 3 as cenas deletadas. Até se fala de uma cena em que vemos o bonitão do Jinu com a camisa desabotoada. Fazer o quê? Agora só resta imaginá-las. Em What Path, número 8, Rumi lutaria com seus demônios internos, literalmente em uma cena deletada de Rumi, que depois de revelar seu lado demoníaco, apareceria em um lugar escuro ao lado do túmulo de sua mãe, em um caminho entre o túmulo e um portal de demônios, lutando com seu bloqueio de memórias. Mesmo que adorássemos ver isso, entendo por que tiraram, não ia combinar totalmente. Uma cena tão séria quando no mesmo filme temos cenas bem engraçadas comendo sushi. E já que estamos falando das cenas, preciso mencionar algo que preciso tirar do peito. E é o número 9, a mudança nos designs dos protagonistas. É bem comum que em filmes animados os personagens passem por uma mudança. Várias fases, desde as mais estranhas até as pequenas mudanças que só os artistas percebem. Eu teria adorado ver a Rumi skatista levando uns tombos enquanto anda de skate e canta umas músicas bem melódicas sobre motivação e o poder da amizade. Mas eu acho que teria sido demais. O que vocês acham? E por último, temos o número 10, a bebê Rumi. Estava planejado mostrar mais cenas da infância da Rumi, onde iriam nos mostrar como ela crescia. Ficar um pouco nos braços dos pais, encher a fralda de cocô, crescer e usar uns croques, até chegar ao ponto de se tornar uma garota brigona. A verdade é que essas cenas simplesmente foram removidas porque o filme já estava passando do tempo. E o legal seria que incluíssem tudo isso pra gente em uma versão estendida do filme. Vocês não acham? Embora alguns achem que talvez reutilizem isso para fazer a animação da filha da Rumi. Se a gente prestar atenção, esse cara aqui se parece muito com o Jinu, com seu traje de mago sexy, e uma possível versão da Rumi de cabelo preto, talvez numa versão mais adulta, mas não sei. O que vocês acham? E depois de toda essa fofoca no filme, só nos resta dizer que precisamos de mais cenas da Rumi e do Jinu. Justiça para esse amor proibido? Se você também queria ver mais do que aconteceu, deixe seu like e comente. Que cena gostaria de ter visto? Inscreva-se para mais vídeos.